Agora, Inova Esporte Clube. Inova Esporte Clube, a emoção do esporte. Inova Esporte Clube, ao vivo e a cores. Inova Esporte Clube, a resenha da pré-eleição e da pós-eleição. Que isso, seu juiz? Inova Esporte Clube, a resenha da bola, redonda, de pau e até da bola quadrada do Kiko. É assim que a gente começa o programa. Não dá pra juntar essa turma 15 minutos antes do programa, né? Se o pessoal soubesse que sai dos bastidores, né? O que sai dos bastidores. Não, a gente não Não, pode. o André não dá pra aguentar. Não dá pra aguentar. Oi? Boa noite pra você ligado na Rádio 9 FM 87.5. A gente vai começando o Inova Esporte Clube desta terça-feira, dia 2 de maio, primeiro dia. Não é segunda? Calma, primeiro dia do Inova Esporte Clube de maio, no mês 5. Cara, já estamos perto do meio do ano, né, tio? É verdade. Puxa Ah, vida. passa É um rápido. tapa aí, hein, que passa. Passa. Vamos agora com 19 horas e 2 minutos e com 17 graus no Jardim da Serra Gaúcha, pontos de nevoeiro aqui em Nova Petrópolis. Probabilidade aí de chuva muito grande para vários dias, até segunda-feira que vem. Vamos ficar com essas temperaturas que oscilam aí entre 17 e 20 graus e as mínimas também nisso. Então vai ser aquele Ô, calor. Cleocum, vai fazer frio em Nova Petrópolis? Boa noite, Luer, tudo bem? Olha, frio não vai fazer muito, mas que vai chover, nossa senhora, vai dar um dilúvio aí, xô. Vai dar um dilúvio na Petrópolis, o que vai chover Pô, impressionante. se der um dilúvio aqui, ô, Cleocum, vai inundar a picada ali embaixo. Não, né? vocês não sabem o pior, né? O pior É? não sabe. É. O nevoeiro que vai estar aí fora, xô. Ah, sim, nunca tem. Meu Deus, parece que toda a população de Nova Petrópolis pegou um cigarro e decidiu fumar. Vai ser mais ou menos isso. Vai ser muito nevoeiro. Olha, vai ser tanto nevoeiro que tu não vai enxergar dois palmos vai na frente. nevar este ano aqui em Nova Petrópolis, Cleocum? Ah, acredito que não, senhor. É, Mas chuva vai dar, viu? Vai ser pior que o dilúvio aí da Carca de Noé, viu? Muita chuva. Não dá pra mandar pra Bagé isso aí? Olha, podia, né, Diego? Lá também tô precisando, né? Tá com a estiagem já 18 horas sem água, né, de estiagem. E isso é informação, não é brincadeira não, viu? É um problema, 18 horas de estiagem, podia ter mandado pra lá, né? Mas tá tudo aqui. O que a gente vai fazer, chefe? Vai ter que fazer uns containers com água e levar pra lá, então, de caminhão, chefe. É o jeito, né? Vamos pedir pro presidente fazer a transposição. É verdade, né? Dá pra fazer aí, colocar fazer um transposição do riacho, né? Jacuí. Um jacuí. O problema é o verão, né? Como eu digo aqui, é mais quente, aí falta um pouco d'água, né? Lá em Bagé também falta, mas aqui também não é muito alto, né, Tim? Muito alto. É muito alto, não tem como puxar as águas, né? De bom, é complicado. Isso é verdade. Boa noite, meus amigos da Inova. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Com a previsão do nosso tempo, esporte. Cleocum. Participação especial agora. Obrigado, Cleo. Obrigado. Todas as terças-feiras o Cleo vai fazer uma chamadinha aqui no Pode nosso ser, programa. vamos fortalecer esse personagem aí, né? O Cleo Pu? Tá, é isso aí. Então tá. É ele mesmo que vai estar agora, a princípio aí, segunda querência da bancada. Quando chamarem, pode ser que ele Vai apareça. ter o Cleo Pu Pode e ser. o pai Clavé. E o pai Clavé. Pai Clavé! Boa noite, pai Clavé!
Mais uma vez, boa noite, André, Fernando, os amigos que estão acompanhando mais esta edição do nosso programa. E vamos novamente falar sobre futebol, que é o que interessa neste horário aqui na Inova. O que foi a tendência desta terça-feira? A tendência da terça em termos de esporte, de futebol? O que aconteceu essa terça-feira? A relação, a divulgação pela CBF dos jogos das oitavas da Copa do Brasil, E o né? teu trabalho deu certo? Meu trabalho? Olha, teria que chamar o Cleo Kuhn aí, mas eu quero dizer que... Se tu tava pedindo chuva, deu certo. Deu certo. Mas, não, olha, nós vamos ainda falar a respeito, né? Mas eu acho que não tem nenhum jogo fácil aí. Não tem. Não tem. Tava difícil de buscar alguma coisa boa pro Grêmio aí. Boa noite, André Stil. Boa noite, Matheus. Opa, não tá mais aí. Boa noite, Fernando. Não? Boa noite, Eluir. Mas mesmo assim fica um abraço. Quando ele pudesse fazer presente, ele com certeza se fará. Aliás, fazendo um pedido aqui, se ele estiver ouvindo, se ele não estiver ouvindo e ouvir mais tarde, quando quiser mandar informações aí pra gente, pode mandar. Ele ainda tá no nosso grupo, inclusive, né, do Inova Esporte Clube. Todas bem-vindas pra gente estar mais a par da NPF. Nada melhor que o Matheus para passar essas informações. Nosso interlocutor aí do esporte local e também principalmente do futsal. Bom, gente, vamos começar com as últimas notícias aí do esporte aqui, né? Hoje muita coisa do futebol hoje acontecendo. Então, os embates da Copa do Brasil foram definidos entre os gaúchos, os únicos 2 gaúchos que sobraram. O América Mineiro enfrenta o Internacional. O segundo jogo será em casa, no Beira-Rio. E isso definiu que o embate entre Cruzeiro e Grêmio, deixasse o Grêmio com a segunda partida fora de casa. Porque não pode ter aí 2 confrontos na critério da mesma CBF, cidade. né? E isso definiu também a questão do jogo entre, me corrija se eu estiver errado, Corinthians e Atlético Mineiro, né? Já que o Cruzeiro não pode jogar no mesmo dia que o Atlético Mineiro joga em Belo Horizonte, né? A exceção aí foi o América Mineiro, né? Que não tinha como deixar os 3 aí, mas um é Independência e o outro é Mineirão, né? Então... Uma dessas questões que foi cortada, obviamente, foi o Fla-Flu, né? Eles não poderiam jogar se tivessem pegado diferentes adversários, aconteceria a mesma coisa. Mas teve Fla-Flu, então já estávamos prevendo aí que poderia ter algum confronto, algum clássico, né? Algum clássico, né? Clássico direto, como Palmeiras e Corinthians, Grenal, Fla-Flu, ou até a Raposa contra o Galo, né? E deu Fla-Flu. Olhando os confrontos, eles ficaram bem parelhos, né? O São Paulo não estava naquela grande fase, né? É uma fase bem O bem Sport ruim. pode em 2 jogos, Copa é Copa, não é um campeonato de longa duração, de 36, 38 rodadas, né? Que é o Brasileirão. Fluminense, atual campeão carioca, vai ser um rematch, como é que chama? É um reembate, né? Aqui o bicho vai pegar. Que no primeiro jogo a torcida vai ser única do Fluminense e no segundo jogo vai ser só Flamengo, né? Acho que Rio e São Paulo estão com essas regras, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um período lá que teve a torcida mista, né? Uma coisa que eu acho super interessante, propriamente... olhei algumas reportagens na internet dos próprios torcedores do Palmeiras, do Corinthians, eles não se sentem bem tendo que estar sozinhos, né, torcida única, mas tem o outro lado que eles também falam que teve um pai que deu numa entrevista, ele falou, olha, desde que tem a torcida única, a minha filha agora tem, eu acho que 6 ou 7 anos, a menina dele, e ele disse, ela não falha jogo. Anterior a 2, 3 anos que começou esse negócio de torcida única, então quando ela era pequenininha eu não levava no jogo, porque
o risco de dar um confronto, mesmo no trem, ou no ônibus, ou no caminho, então, era muito grande. Então, as pessoas, às vezes... O que no Sul funcionou legal? Eu sou colorado, o Eloir é gremista. Então, o Eloir me leva no Olímpico, eu levo o Eloir no Beira-Rio. Eu acho que isso é uma coisa que funciona super bem. Quando tu vai 2 amigos, já caminha junto lá, ó, camiseta do Grêmio e do Inter junto, e tu sabe que um é amigo do outro e que aquilo é uma coisa que eu acho que teria que ser maior, né? A possibilidade de tu ir olhar um jogo com o teu amigo maior do que o confronto em si, né? É que tem uma coisa assim que é diferente, que a gente não tem isso aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui é muito grenalizado, né? E isso vem desde o interior até a própria Porto Alegre. E nos outros locais, aqui Rio de Janeiro, São Paulo, como são mais clubes de elite, é muito bairrista esses clubes, né? Isso também acontece em outros locais no mundo, por exemplo, em Inglaterra, né, em Londres. Londres tem, se eu não me engano, acho que 4 times na primeira divisão, que é o Arsenal, o Chelsea, o Tottenham e o West Ham, né? Então, assim, como eles são de bairros, é o bairro que leva aquela galera. Buenos Aires também é mais ou menos Buenos Aires assim, é né? isso, né? Tem Lanús, tem Boca Juniors, tem River Plate, tem outros times que eu agora não vou lembrar o nome, que são ali, né, da grande Buenos Aires. Então eles levam muito o bairro. E isso, assim, numa época, quando tu levava o bairro, ia torcidas organizadas para aqueles lugares. E de repente dava quebra-pau. Porque o bairro... E aqui entre Grêmio e Inter, até em Porto Alegre tem esse negócio e tal. Mas é uma coisa assim que tu vê, cara, aqui tá eu, o André e o Eloir. Bah, o André é colorado, eu sou gremista, só que a gente é mais amigo do que concorrente. O pai do cara é colorado, mas eu sou gremista, né? O teu pai é colorado, Sim. no meu caso era assim. Meu pai era colorado, eu era gremista. Cara, por que eu ia brigar com meu pai? Né? Não tinha essa razão. Isso que favorecia as torcidas mistas, né? Isso, porque nunca deu problema, até nem sei por que terminaram com essa ideia, porque era bem assim que acontecia. Mas eu acho que era era um amigo com amigo, familiar com familiar. Isso eu acho que um pouco a pandemia fez isso. Uhum. Mas tá na hora já de retomar. Eu acho que já tá na hora de retomar para a gente mostrar para os demais estados que há essa possibilidade de tu fazer. Mas tudo bem, essa questão da torcida é um debate longo aí, né? É um longo debate. Palmeiras, vocês acham que tá fácil? Palmeiras e Fortaleza. Bem difícil. Fortaleza tá entre os líderes, bem né? difícil. Tanto que vai ter um embate. Hoje eu tava escalando meu time pro Cartola já pra 4ª rodada, que eu deixo ele meio esquematizado e depois a gente vai tirando ali os números. Vai ter Goiás e Palmeiras na Serrinha. E não é fácil jogar lá na Serrinha. Não. Vocês viram a tática que complicado. o PP, o Goiás tá o PP falou mordendo. que o Curitiba, que eles usam uma tática, né? No primeiro tempo, cansar o adversário, né? Corre, vai dar a bola, e eles têm uma tática lá para cansar o adversário. E ele alertou a equipe do Grêmio para não entrar nessa, né? Contanto que o Grêmio conseguiu, no segundo tempo, melhorar, né? Porque o Grêmio fez 1-0 ali que parecia que era jogo jogado, né? 10 minutos do primeiro tempo. Aí depois já levou aquele gol de cobertura, que foi um impedimento por 5 centímetros, né? De ombro. E logo na sequência já veio o empate. Então é uma coisa. Eu tava acompanhando mais o Inter. Dá pra essa é a questão que eu queria colocar do centro do sudoeste, do centro-oeste e propriamente Goiás, que é um pouquinho pro centro é mais seco ali o ar, né? Então os jogadores que vão dessa faixa litorânea aí, que é praticamente os grandes times, são quase todos
Porto Alegre é um pouco 100 quilômetros, né? Mas Sim, mas já é da... que mais não próximo, é né? de uma área tão seca, Mais né? Que nem árida. árida, né? Então eles têm essa tática. E isso propriamente o Inter também vai enfrentar isso, né? Sim. Com o América Mineiro, sendo que o Inter tem aquela velha historinha, né? Eu jogo bem contra times grandes e acabo me complicando contra time pequeno. Na minha opinião, isso aí tem que parar. Isso é uma pecha que tu vai falando e a mídia continua falando isso. Eu acho que tem que parar. Isso atrapalha. Não tem nada a ver. Tu pode um ano te complicar contra um time pequeno. Porque a história disso é muito, assim. né? Contra time... tu já começa a criar uma escapatória, né? Quando é time grande, se tu ganhar, legal. Mas perder para time grande faz parte, né? Então tu já tem um álibi, né? E aí estão começando a colar esse negócio. Tem mais dificuldade de jogar contra time pequeno do que time grande. Tem que parar com isso aí, né, Luiz? Sabe que o Internacional foi até uma das minhas pautas do programa aí. Eu considero o seguinte: o Inter com um time grande, como foi, por exemplo, com o Flamengo, ele estica a corda. Ele dá tudo que tem. O empenho dentro de campo é o outro. É um time... Porque, por exemplo, o Internacional, como vários times brasileiros, até o próprio Grêmio, não tem muita qualidade. O elenco é limitado, né? Então, o que acontece? Eles jogam no limite contra um time grande. Quando chega um time pequeno, o Inter não desenvolve o mesmo empenho. Alivia, ele não joga da mesma maneira, ele alivia. Parece que os jogadores, têm em mente que a qualquer momento podem vencer o jogo. E acaba não acontecendo. E acaba daí fazendo com que o Inter, de repente, tenha um desempenho melhor contra times grandes e não tão bem assim contra times de qualidade inferior. Por que isso? Aí é que é a grande questão. Posso fazer minha leitura? Vai. Esse porquê, no meu modo de ver, é assim, contra time grande, tu não precisa ser propositivo. O time grande fica com a bola, ele fica tocando e é o que o Mano Menezes fez no ano passado, que ele marcava, e tu não precisa ser propositivo. O outro time é propositivo. Contra um time menor, o Inter tem que ser propositivo, porque o outro time se retrai e espera o Inter criar para eles pegar uma bola e ir no contra-ataque. Então, ali que eu enxergo que tanto o Grêmio e o Inter falta essa qualidade na hora de manter posse de bola, de fazer uma virada rápida, de uma triangulação rápida, né? Porque o primeiro gol do Grêmio do domingo foi uma triangulação rápida, um cruzamento, gol, né? Uma jogada bonita. Mas isso não acontece o tempo inteiro. Você pega um Flamengo, um Fluminense. Eu não acompanhei o Botafogo, que está de líder aí. Eu não imaginava. Poxa, que jogaço que foi. Eu não imaginava esse Botafogo tão forte. Eu não sei se ele é propositivo ou se ele não é. Mas no Inter e no Grêmio, eu vejo assim, quando o time é grande, que o outro time quer a posse da bola e eu só marco, fica mais fácil para mim, em poucos lances, ir lá e ser assertivo. Agora, na hora que eu tenho que propor o jogo e o outro time quer jogar no contra-ataque, eu não tenho a qualidade para manter a posse de bola. E seguindo esta linha do André, eu acrescentaria o seguinte: o Internacional não sabe ser propositivo. Não é que ele não sabe no sentido de não ter qualificação para isso. Em parte, sim. Mas é também o esquema que o Mano Menezes mais gosta e que o Mano Menezes mais aplica. Não só agora no Inter, como em outras equipes que ele já teve, inclusive o Grêmio. Exatamente isso que eu ia dizer. O esquema tático do Mano Menezes é jogar no contra-ataque. É jogar com saída rápida pelos lados. E isto, quando ele tem que propor o jogo, o Internacional não está treinado para posse de bola, para toque de bola. O meio de campo do Inter não faz isso.
Então, ele acaba tendo que mudar um esquema tático que ele não treina, que é a posse de bola, o toque de bola e tomar a iniciativa dentro da partida. Por isso, e realmente, aí eu concordo com o André, por isso que o Internacional acaba num time, enfrentando um time superior, ele deixa a bola para o adversário e tenta, então, buscar o contra-ataque, e é o que acaba acontecendo. O Grêmio até tenta, eu diria, o Grêmio até tenta ser propositivo. Mas tem que ter todo o elenco. É, exatamente isso que eu ia dizer. O Grêmio até consegue ter posse de bola, toque de bola, aproximação, esse tipo de coisa, mas precisa obrigatoriamente ter o time titular. Os reservas do Grêmio já não conseguem trabalhar a bola, jogar desta mesma forma. O Grêmio precisa estar completinho, com o PP, com o Carbajo, com o Bitelo jogando pelo lado, Cristaldo no meio, a Vina pela esquerda e Soares. Até que o Grêmio consegue, ele já mostrou isso até aqui. O problema do Grêmio é esse. As lesões fizeram com que o Grêmio não conseguisse manter esse esquema tático agora durante o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E daí chegamos àquele ponto que eu já relatei aqui no nosso programa. O Grêmio não tem banco. O Grêmio não tem lá no banco de reservas peças suficientes para terem o mesmo desempenho em campo que o PP tem, que o Carbajo tem, que o Vila Sante tem. Então, quando o Grêmio perde, principalmente essas 3 peças, o Grêmio desmonta o meio de campo. Desmontando o meio de campo, esta bola não chega nem no Soares. E ele precisa tirar peças do próprio time titular para repor essas peças que não tem. Um exemplo, o Bitelo. O Bitelo está jogando como meia, né? E aí, hoje ele não está mais jogando como meia, ele está jogando como segundo volante, só que essa não é mais a função dele. Não. Ele joga lá na frente, ele joga passando pro Soares. Ele rende mais lá na frente. E a gente sabe, o Soares não está aparecendo. Domingo ele jogou em 3 posições, o Bitelo. E o Soares não está aparecendo também Porque por causa não disso. A tem bola não gente. chega. A bola não chega no Soares. Que é o mesmo problema que a gente tinha ano passado com o Diego Souza. O Diego Souza ficava um cone lá na frente porque não ia bola para ele. A bola não chega. Quando o Grêmio tem principalmente o PP no meio de campo, ele é um bom passador. Esta bola até chega com mais frequência no Soares. Outro jogador que conduz a bola para o Soares é o Bitelo. Se o Grêmio tivesse, fora da lesão, o Ferreirinha, o Ferreira seria um jogador que, pela velocidade e pelo drible, ele conseguiria também levar esta bola até o Soares. Só que está lesionado e, inclusive, não se sabe quando volta. Aliás, só acrescentando rapidamente, o PP e o Carbajo devem treinar amanhã num amistoso frente ao Aimoré de São Leopoldo. Isso já é um bom indício. O Grêmio não tem... E o Reinaldo, né? E o Reinaldo, exatamente. É um o Grêmio bom indício. não tem jogo esse meio de semana, né? Só final de semana no domingo ainda, na arena. Agora, tem o Natan, o menino entrou domingo no jogo, ele até participou no segundo gol, ele fez a jogada que o Natan bateu a bola e sobrou pro nosso glorioso que perdeu o pênalti no... Como é que é o nome do... Soares. Não, fez 2 gols a fio agora, me fugiu o nome. Sim, o Galdino. O Galdino. Glorioso Galdino. O Galdino, né? Glorioso o Galdino. Olha, a gente não dava nada pro Galdino até por tempo. Mas que tava jogando mal pra caramba, né? Não, andava. Vamos combinar. Pô, e agora ele entra e faz. Ele fez 2 gols, mas não é que vai ser o jogador diferenciado. Não vai ser o Soares. Tem que ser tava no lugar certo, né? Mas o que entrou na ponta esquerda lá, o menino falta um pouquinho largar a bola. Ele teve uma hora que ele tinha toda a chance para pifar o Soares, ele optou por chutar gol e não... E aí ele faz a opção errada no momento errado. Ponto para esse rapaz. Agora o outro menino que me surpreendeu. O Mila? O Mila me surpreendeu como volante. Eu não sei como é que Lucas Silva e Thiago Santos estão jogando de titular. Thiago Santos não mais, né? Thiago Santos não mais. Mas jogou. Jogou. E o Mila estava no grupo. Esse menino entrou muito bem, com personalidade. A bola não queimou no pé dele. Primeiro jogo em rede nacional que
Eu não vi ele ainda. Não tinha visto ele também. Eu não. Domingo Eu não vi, como eu vou de novo falar, eu estava assistindo o Colorado, não estava assistindo o Tricolor. Mas, então eu não vi ele jogando. Não, o Mila pra mim foi uma... Se eu não me engano, começaram com o Darlan, né? Mila e Lucas Silva. Lucas Eduardo Miller. O Mila, 20 aninhos, natural de Três Passos. E realmente ele mostrou... Lá das minhas lá dos querências. teus lados, lá. minhas Ele querências. mostrou que tem muito potencial. Tá? Claro, dadas as devidas proporções, nós podemos lembrar que o Grêmio já revelou para o meio de campo como volância o Wallace, o Arthur, o Mateuzinho, né? Por que não, de repente, agora surgir esse guri, né? Mila. Tanto que vou corroborar com vocês aí na notícia de hoje do Tricolor, que o Grêmio tem a pior pontaria no Brasileirão nessas 3 rodadas, a média é de 13,3 finalizações para um gol feito. 13? 13. Meu... Então tem que chutar aí Mas 13 vezes para acertar o 14º. Isso já Isso mostra que o no ataque gauchão, não está né? dando certo. Que o ataque não está dando certo, que a formação, pelo que eu vejo em esquema tático, é que está precisando arriscar de muito longe, a bola chega ao gol, mas não ao alvo, né? Que hoje tem essa métrica, né? Atingir ao alvo é atingir a parte da goleira. E assim, e dar finalizações aí pode ser dentro da área da goleira ou chutar a bola para o fundo de campo. Então, e o último jogo que eu vi do Grêmio foi da segunda rodada do Brasileirão, era isso. Era muito chute de fora da área, né, do Grêmio, e que não trazia nenhum tipo de perigo para o goleiro. Era tudo chute para fora. Então, um ou outro que ia pro gol e tal, porque o Grêmio perdeu, né? O Grêmio perdeu na segunda rodada. E isso acontece, em parte, pelo menos, porque o Grêmio não está sabendo carregar esta bola para o Soares. Exatamente. Então, o que acontece? Da Evina, o mesmo Cristal, do Bitelo, acabam tendo que chutar de média ou longa distância, porque o Grêmio não está sabendo como lançar o Soares lá dentro da área. E outra coisa... Às vezes falta o atleta que dá o ritmo, né? Daí seria o Ferreira. Para dar esse ritmo, para conduzir a bola com velocidade e lançar esta bola para o Soares. Se fosse uma seleção gaúcha, o que está faltando pro Soares é o Alan Patrick. Era esse nome que eu ia falar, que o Inter tem esse atleta que dá o ritmo passador, pro jogo. O armador. Dá o ritmo do meio de campo e é o passador do meio de campo, né? É o legítimo meio armador. Esse que no Grêmio seria o Cristal. O PP, de certa forma, faz. É verdade, deveria ser o Cristal. Só que ele é segundo volante e ele deixa essa liberdade pro Bitelo fazer a parte da armação. E o Cristaldo não tem conseguido fazer isso. O Cristaldo, na verdade, seria o meio armador do Grêmio. Mas ele não tem conseguido fazer isso. E realmente o Alan Patrick consegue fazer melhor lá no meio de campo do Inter. Tanto é que, né, no último jogo agora do Inter, o Inter foi sem o Alan Patrick e depois mudou completamente a maneira de jogar com o Alan Patrick. E por causa disso, ele é um passador, ele é um meio armador, ele conduz aquela bola lá para o ataque. E é um jogador, assim, de excepcional categoria, né? Eu pude ver, hoje a nossa notícia aqui do Colorado é que amanhã enfrenta o Nacional do Uruguai às 19 horas, né? Um baita confronto, que é o líder do grupo. O Nacional é o líder do grupo, já venceu aí os dois, tanto o Metropolitanos, que não fez lá uma boa vitória, né, contra o Metropolitanos. Vou trazer aqui quanto é que foi a vitória contra o Independiente Medellín. Que horas é o jogo do Inter com o Nacional? Às 19 horas. 19 horas. 19 horas. É um baita jogo para assistir. É verdade. Depois eu vou passar aí os jogos de hoje? Os jogos da tristeza. Da Libertadores? 2-1 no Parque Central no dia 19. Foi aí a vitória do Nacional. Nacional que tem só um jogo nesse turno, né, que a gente chama. As 3 primeiras rodadas é um turno, as 3 a volta, né, mais os turnos.
E o Internacional aí tem, olha, são dois jogos em casa, né? Metropolitanos e Nacional, e depois o negócio inverte, aí a cobra vai fumar. Amanhã é no Beira-Rio. Amanhã é Beira-Rio. Beira-Rio. O Inter vai fazer o segundo jogo dele em casa, né? E terceiro jogo já dá... Ele pode chegar a 7 pontos, né? E dar uma revirada no grupo, né? Alguém pode vencer. Ele certamente o Independiente Medellín pode ganhar aí do Metropolitanos e vai a 3. Já dá uma mexida, daí fica 7, 6 e 3, né? Já dá uma mexida bem grande aí no grupo do Internacional na Libertadores. É o que se espera, mas... sendo mesmo... É o Nacional do Uruguai. Sendo em casa, é o que eu ia dizer. É um jogo... O Nacional do Uruguai difícil. tá mostrando assim, que não é pouca coisa, né? Tá fazendo o dever de casa dele, pelo menos, né? A gente sabe que os times uruguaios hoje têm problemas graves, né? Eles são aí... Tem equipes muito das suas... do que eles podem arrumar. O Uruguai é um país muito pequeno. Então, pensem, é menor que o Rio Grande do Sul para gerar craques ali, e tem muitos craques, né? Já teve umas seleções magníficas. Poderíamos citar o Furlan, que esteve no Inter. Exato. O Soares, agora que está no Grêmio. Cavani. Aquela seleção de 2010 Se nós pensarmos, dele, né, seria como o Rio Grande do Sul ter Lugano. ter esses jogadores. Foi aquela seleção de 2010, tinha Lugano. Claro, podemos dizer aqui que produzimos o Ronaldinho Gaúcho. Pois é. Também é um craque do estado. Dava para fazer aí uma baita, né? Falcão. Na década de 80. Bom, naquele time do Inter de 70 ali, ali tinha uma seleção ali dentro, né? Carpegiani, Falcão. E aí trazendo um pouco aí o Nacional hoje é um time assim que não é lá um baita de um time, mas que está fazendo o dever de casa dele. O Internacional precisa fazer o dever de casa dele. E como é um time de peso, acredito que o Internacional possa fazer aí uma vitória exatamente pela questão que a gente falou antes. Do time, que o Internacional é bom contra times, né, grandes, que gloriosos, sejam mais propositivos, que não fiquem na retranca. Então usa isso. Nacional seria o maior confronto dentro da chave. É o maior confronto dentro da chave. O maior confronto dentro da chave. E aí ele pode se engrandecer. Mas eu vi o jogo contra o Goiás e assim, tá complicado. A gente vê que tá complicado. Chega o Internacional, nos dois tempos ele chega a certos pontos ali que a gente vê que é um déficit físico. E agora, esse negócio do físico já deu para ver que o Mano já reclamou, né? Já. Tem outros treinadores que estão amando, né? O Renato foi um que disse que não. Se matou tempo, tem que acrescentar. O Mano Menezes já falou o contrário, que ele fez a conta que vai dar não sei quantos jogos a mais até o final do ano. Mas eu acho que para o espectador e para quem mantém toda a brincadeira, mantém o salário dos caras, né? Que é o espectador, sim, ele quer ver jogo também, né? Não quer ver goleiro deitado no chão, o outro se enrolando e matando tempo, né? Agora, voltando a Libertadores, agora tá jogando, né? Já tem 2 jogos em andamento, só que hoje de noite, às 21 horas, vai ter um jogão, né? Dizem que é o jogo da rodada, né? 2 jogos, né? São baita jogos. Então, Andrezinho, pode falar. Mas o que me chamou mais a atenção das 21 horas no Maracanã é Fluminense e River Plate. Isso aí tem tudo para dar um jogão. Aliás, vamos descobrir onde é que vai passar isso. Eu acho que passa na SBT, viu? A SBT ela passa às terças-feiras os confrontos da Libertadores. Acho que vai passar na SBT. E essa hoje eu assisti. Hoje eu vou até a meia-noite e vou assistir. Então tu vai no... Se passar... Vou. Poxa vida. Compramos a Libertadores da América mais uma vez. É isso aí. Agora tá o Silvio Santos participando do programa aí, tia. É verdade. Grande Silvio Santos. Nosso rei da TV aí, hein?
Vamos ver aqui, vamos ver se vai passar hoje. Parece que não vai passar hoje, não. Mas os caras... Não, mas vamos ver, quem comprou Libertadores... Mas tem os canais da Libertadores lá que vão A gente vai descobrindo aqui. A Globo Não. tem direito da Libertadores este ano também. Tem? Tem. Acho Talvez um Premiere. Eu acho que é a SBT Champions League. Então, hoje não que este passa. ano a Globo tem os direitos da Libertadores. Verdade, eu errei agora. Então deve ser ou Sport TV Desculpe quem ou tá Premiere. ouvindo aí. Ou Premiere. Premiere. Foi erro meu aqui. Agora eu me confundi. Demite aqui. o Silvio Santos. Né? Vai embora, Foi. Silvio Santos. Ele foi esperto, ele comprou pelo menos a UEFA. Imagina, ele comprou a Liga dos Campeões da Europa. Só. É que quem anuncia as coisas é o Lombardi, não é o Silvio Santos, né? É verdade, Silvio. Isso já... Nossa, foi. Mas enfim, a partida é entre Fluminense e River Plate, 21 horas no Maracanã. E tem mais um que vai jogar, acho que o Corinthians joga, né? Às 21 horas, hoje. Vou pegar aqui, vou puxar, Corinthians Eu tô joga tentando hoje. ver onde é que vai passar esse jogo, mas na Globo Corinthians também não e Independiente deu Vale aí no Neoquímica Arena, hoje 21 horas. Corinthians que tentou o Tite, não quis. Tentou o Mano, não quis. A torcida não quis o Roger. E daí acabou O professor? pegando o professor. O Lucha. Como é que é, Fernando? Vai ter projeto agora. Vai ter projeto. Não, Luxemburgo, não, Luxemburgo, como é que tá esse retorno ao Corinthians aí, Luxemburgo? Faz muito tempo, faz muito tempo que a gente estava querendo voltar, sabe? Que quando acontece uma coisa dessa, assim, a gente tem que saber que a gente precisa de projeto, sabe? Porque chamaram o Cuca, mas o Problema Cuca caiu. do problema do sabe? Corinthians é projeto, então, Luxa? Não, é que o Cuca caiu e aí a gente tem que trazer um projeto pro jogador. A gente tem que chegar lá e falar assim, ó, vamos lá, cambada, vamos acordar. A gente tem que munir o vestiário, sabe? Quando a torcida precisa disso, o timão é assim, eu já trabalhei no timão, sabia? Eu sou o técnico que mais chamou a atenção do brasileiro lá fora. Porque sabe? até depois do Timão tu foi pro Real Madrid, né? Exatamente. Real Madrid, Exatamente. foi campeão no Palmeiras. Quem é que foi técnico do Real Madrid que é brasileiro? Sou eu. Eu apareci no livro do Zidane. O Zidane me cita lá no livro dele como um dos melhores técnicos que já trabalhou com ele. Que já trabalhou com ele. Sabe? Então, quem é que tá lá fora? Era eu. O que eu tava fazendo projeto? Mas sabe que o Luxemburgo, ele é um... Talvez, eu, na minha opinião, considere ele hoje um pouco, talvez, desatualizado. Mas ele, sem dúvida, foi um grande técnico. Poxa. Ele teve, no auge dele ali de Palmeiras, de Corinthians, ele Cruzeiro. foi... Ele não exatamente. foi chamado à toa para ser comandante da seleção brasileira ali, onde tava no auge, né? Tinha saído o Zagallo e aí, poxa, foi o Luxemburgo. Olha, não foi à toa. E o Luxemburgo tem lenha para queimar. Ele foi pro Vasco, ele não... Muitas vezes tu não tem... O Corinthians também não tá com aquele timão, o né? problema do Corinthians é isso, é falta de time. Mas o negócio é o time. seguinte, o Flamengo a gente diz que tem o timão, né? Mas ninguém, além do Dorival, conseguiu fazer aqueles caras jogar. Se ajeitar, né? E o Sampaoli já tá no segundo jogo, ganhou o primeiro, que parecia que o Sampaoli estava em campo, né? Porque o Pedro fez 4 gols e ele tava enchendo o saco do Pedro ainda, né? Então, enfrentou o Botafogo. E aí domingo levou um Uma sarafinho lambada já, do né? Botafogo, Sim, eu me escalo o Pedro e o Pedro não faz nada, né? E aí o Sampaoli daqui a pouco mais 2 jogos lá e não vai dar certo também. Esse é o problema. E o Luxemburgo, se ele conseguir esse negócio do projeto, de unir o vestiário, de fazer, porque cancha ele tem. Né? Ele trabalhou... E jogador ele tem também. O jogador do Corinthians, se souber montar um esquema que... Porque às vezes os caras escalam o time, ou o presidente vem, enche o saco e escala time por nome. Não, o time tu não escala por nome. Se tu precisa de um volante lá que só saiba da bicuda, mas que ele... O Guinha Azul era técnico? Não, mas incentivava o
O Guinha Azul Fazia queimar o vestiário do o Guinha Internacional. Azul corria por 3 naquele meio de campo. Mas ele fez um gol, eu não sei em quantos anos no Inter, e passe era assim, ó, roubar e pô. Ele deu um roubava. balaço de fora da área uma vez, faz um baita num golaço. Pois é, mas o único, né? E Mas sabe que às vezes esse tipo de jogador como o Guia Azul, ele desperta no time um pouco mais de raça. Ah, com certeza. Porque daí os colegas vê aquele jogador ali dando sangue, não tem. Tu vai tentar fazer a mesma coisa. Só colocando aqui pro pessoal que o jogo entre Fluminense e River Plate passa na ESPN e também no streaming Star Plus. Né? Então, aí, quem tiver a TV por assinatura, ESPN. Né? ESPN comum aí. E também que tiver aí, claro, o streaming do Star Plus, quem é fã aí de beisebol, de hockey, de basquete, certamente tem aí o Star Plus na sua Então TV. eu não devo ter isso. Mas os canais da Libertadores, porque hoje tem os próprios canais da Libertadores também, né? Tem, Pois é, mas Comebol, aqui onde eu achei no Comebol portal TV aqui, também deve transmitir, né? Deve transmitir, mas como é concorrência e as outras, a imprensa livre aí não vai divulgar, né? É verdade. Mas ainda sobre o confronto aí, o confronto anterior ali do Internacional contra o Goiás, queria voltar nesse ponto, sim. E amanhã a gente vai ver isso, espero que... Eu achei muito estranha como começou a escalação inicial. Eu achei muito estranho. Ali atrás é sempre a mesma coisa, né? Não muda. Trocou o goleiro, né? Para dar uma versatilizada ali no John, que estava parado e tal. Bustos, Vitão, Mercado e René. Eu ainda tenho alguns quês com o Mercado, para mim tinha que ser Vitão e Igor Gomes. Tanto que ele entrou depois no segundo tempo, né? Trocou o Bustos e entrou o Igor Gomes. Mas aí, o meio-campo, achei muito estranho. Matheus Dias, para mim, maravilha. Johnny e Depenha. É muito fechado. Mas o Alan Patrick não... Daí, depois Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O Alan Patrick não estava jogando, ele estava sendo poupado pro jogo contra o Nacional. Mas teve que entrar. É o que eu falei antes. Teve que entrar no lugar do Matheus Dias. O Inter acabou sendo outro depois que ele entrou. Eu achei que o Maurício até ia dar conta e tal. Tanto que o Wanderson não entrou, foi poupado, né? É o caso do Luiz Adriano, né? Eu acho que o Luiz Adriano é complicado. Eu para mim, olha, tomara que eu esteja errado, mas está me parecendo muito ser daqueles jogadores que vem para cá já em final de carreira, só pelo salário, se bem que ele não está ganhando um grande salário. Não. Ele ganha 250 mil por mês. Ele veio para cá para sair da Turquia, que estava perigosa. Mas ele não tem conseguido render. Não. Eu até acredito e considero que o Mano Menezes deveria lá pelas tantas desistir do Luiz Adriano e tentar um outro esquema. Nem que seja ali o Pedro Henrique de falso centroavante. Né? Falso 9? Falso 9, exatamente. Como o Grêmio jogou muito tempo com o Luan, por exemplo, ali, um falso 9. Só que o jogador tem qualidade, tem velocidade. Se o Mano joga com esse tipo de Porque esquema, né? Na metade do ano chega o Valência no Inter, né? Eu acho que aí o Valência talvez aí também tem aquela questão. O Valência tem 33 anos. Eu até tenho curiosidade de ver esse jogador do Inter. A gente viu, né? A gente viu ele na Copa. Para ver se ele render o que a expectativa demanda, olha, pode ser um acréscimo de qualidade no Internacional. Sabe quanto vai ganhar o Valência no Inter? 1.400.000. Mas ele vale isso. Né? Hoje no mercado ele vale. Ele está em alta lá, né? Ele está em alta lá. Eu vejo uma situação do Inter que o Alan Patrick está cansando, né? Tá. Na época que, o Douglas jogava no Grêmio, o Luan era um falso 9. Quando a equipe adversária tinha a bola, o Luan corria mais e o Douglas ficava parado.
Eu acho que pro Alan Patrick tá quase na hora do treinador fazer um esquema assim, ó. Algo Quando, parecido. O Renato até dizia na época que fica aqui no que o grande Douglas não círculo, precisava marcar. É que sabe o que Isso. aconteceu no jogo? Só para Sim. fazer um parênteses aqui no jogo. O que aconteceu no jogo? Aos 15 minutos, o zagueiro, se eu não me engano, vou até conferir aqui. O lateral direito do Goiás foi expulso. 15 do primeiro tempo? Não, 15 do segundo tempo. Ah, E aí, assim, O né? É Maguinho. aquele negócio, né? Aí tem que pegar o time. Né? Cara, é o Goiás, cara. Vai lá, coloca o time pra cima. Daí saiu o Matheus Dias, entrou o Alan Patrick pra forçar ali. Mas tu vê que não tem gás. Outro jogador Tu que eu vê tenho que curiosidade não tem em ver gás. no Inter é o Arangues, né? E só pra vocês terem uma ideia, o Inter levou 4 cartões amarelos. E o Goiás nenhum. Sabe que o Arangues, se ele também estiver ainda jogando, ele poderia ser um bom volante ali no meio de campo do Tem Inter, que né? tirar, pra mim, o Depenha fez o gol, tá? Ele fez o gol num É, cruzamento pra o área, ele Arangues tem pegou que a ser bola um em primeiro primeira. volante ali no meio de campo do Inter. Mas a gente sabe que não tá jogando tudo aquilo que tava jogando no ano passado. Por isso que daí mas talvez... ele tá voltando de lesão. Ele já tá no Inter, mas está sendo recuperado, né? É. Mas aí, ó, se nós pensarmos um Inter daqui a algum tempo, com o Arangues de primeiro volante, e daí um Valência, de repente, lá na frente, porque o Valência é atacante, talvez até o Valência pode fazer esta vez que o Luiz Adriano não está conseguindo. Olha, o Mano teria aí, eu não digo assim, condições de formar um grande time, isso não. Mas pode, se esses dois ainda tiverem capacidade competitiva no futebol, e o Valência parece nos que tem ainda, o Arangues não se sabe, olha, de repente pode ser pelo menos um time competitivo para este ano. Eu não diria como o caso do Grêmio, completinho, não são times para título da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, mas fazer uma boa campanha, ficar ali de repente na Libertadores. Né? Que a gente... O Valência é atacante pelo lado, né? É atacante pelo lado, isso. Mas aí dá pra fazer o falso 9 com ele. Dá. E ele é perfil de falso 9, sim. Aí também. Ele vai jogar mais ou Se menos ele- como joga o alemão. Se ele tiver o Pedro Henrique, que tá numa fase boa... O Wanderson. Aí daqui a pouco... Os dois pelos lados ali, o Valência no meio. Depende mais, 2 volantes mais de marcação, Aí daí... eu sou Maurício, daí o Matheus e o... Agora, E o Johnny. Vai ter que ser assim. agora, Senão tu vai perder muita marcação nas costas. o jogo deve ter sido triste. Foi. Porque Foi bravo. alguém de vocês acompanhou as notas? Não. Eu Eu assisti vi uns as notas. pedaços do Inter. Eu olhei as notas. As notas pela co-irmã ali debaixo? É. Da região metropolitana? É. Sim. As notas do time do Inter eu acho que dá 3,8 a média. Exatamente. Pô, pegaram E aí, recuperação. E a do... Nossa, Pegaram mas empate? muita Quase. recuperação. O Inter só se salvou no Cartola, porque quem não leva gol ganha 5 pontos. Tá, Agora, e eu o vou dizer Alan Patrick, que nota teve, André? Não, Chegou a pegar? é que como joga menos, daí não ganha Daí não nota. ganha nota. Só que assim, ó, sabe qual foi a nota média do Goiás? E ainda levou um cartão amarelo, o Alan Patrick. É. A nota do Goiás, eu acho que bateu 2,3, 2,5. Pô, mas tava. Não foi, né? Não, Foi e bem foi, triste. foi assim mesmo, um Olha jogo que muito O equilibrado. Goiás jogou no e- topo dele, tá? É Quando isso aí que podia. aconteceu. Mas E o como Inter é que Quando, se- lá e quando embaixo. tomou o vermelho, se fechou. Isso Como aí. é E que aí, esse como o Goiás- Internacional não tem proposição de jogo, Falta esse ficou esquema como retranca falamos. contra retranca. Poxa vida. Não, daí é aquilo ali mesmo, né? Um jogo Foi um assim gauchão. sem. Um Gauchão, jogo sem Inter no alternativa gauchão. nenhuma. Desculpa, André. Conclui. Não, eu só tava pensando... O Goiás, ele teve um jogo aqui no Brasileirão que ele foi bem. Foi Contra o Corinthians. Contra o Corinthians, Quando né? na Serrinha, socou É. o Corinthians. Socou, Desculpa. né? É. E aí tinha todo o comentário, se o Inter É. não abrir o olho, o Goiás vai complicar. E foi 1-0 Foi? e o gol foi... Foi na segunda rodada. Foi na segunda rodada, que 3-1 para o Goiás na Serrinha.
E agora ele vai pegar o Palmeiras. E o Palmeiras, assim, o jogo da rodada, aí da terceira rodada, foi Fortaleza e Fluminense, né? É. Foi um baita jogo. Né? Aliás, nós ficamos de dar os jogos das oitavas da Copa do Brasil e não relatamos ainda. Posso? Pode. Tá, como já falamos, Inter e A América. gente vai chegar aí. O primeiro jogo vai ser lá e depois a volta em Porto. São Paulo e Sport Recife, primeiro jogo lá no Recife, depois São Paulo. Atlético Paranaense e Botafogo, primeiro jogo no Paraná. Flamengo e Fluminense, aí tanto faz, né? Os dois serão no Maracanã. Bahia e Santos, o primeiro jogo em Santos. Fortaleza e Palmeiras, o primeiro em São Paulo. Corinthians e Atlético Mineiro, primeiro em Belo Horizonte. E Grêmio e Cruzeiro, o primeiro aqui e depois o segundo lá em BH. Mineirão. Exatamente. Eu até perguntaria para os colegas assim, nós ainda temos algum tempo de programa, né? 10 minutinhos. Quais será que podem ser as chances de Inter e Grêmio passarem destas oitavas de finais aí, Fernando e André? Acredito que assim, ó, o Grêmio, para ele passar, ele vai ter que fazer algo que ele não faz há bastante tempo, que é ganhar do Cruzeiro. É. E que ano passado, né, mesmo jogando aí a Série B, não ganhou. Né? Empatou um jogo, se eu não me engano, e o outro perdeu. Esse ano já enfrentou o Cruzeiro e perdeu também. Mas Foi- muito desfalcado. É muito Foi na desfalcado, última- isso que eu ia acrescentar. Lá no dia 17, que a princípio a CBF irá confirmar os dias, mas deve ser 17 e 31. Até o dia 17 é bem possível que se o PP e o Carbajo já estão retornando para o amistoso de amanhã, é possível que o Grêmio já conte com esses dois Concordo. contra o Cruzeiro. Talvez, não sei se vocês concordam, o Grêmio já vai ser um time diferente do que foi este que perdeu para o Cruzeiro agora há Só pouco. que aí né? tem esse negócio, esses dois jogadores eles vão estar voltando. Seria melhor para o Grêmio se o segundo jogo fosse em casa. Que daí já daria uma semana. Mas até o dia Até o dia 17, 17. até o dia pois é. 17 tem vários jogos aí. É, né, eles no provavelmente meio, vão né? jogar. Né? Eles vão jogar. E o Internacional Se fosse- contra o América Mineiro, assim, ó. Ou o Inter se acerta, e fazendo o dever de casa dele, eu acho que vai passar do América. O É mais Internacional certo que o Inter passe do que o Grêmio passar. Resta saber como que o Mano Menezes vai propor esse jogo para o Inter lá em Belo Horizonte, que deve ser provavelmente o dia 17. E daí, pra mim, é assim, O Inter- ó, o Inter é muito peito. Será que o Inter... Se ele tiver bem, ele vai. Se ele tiver mal, aí fica pela aí que é a conta questão, da né? torcida. Eu tenho um pressentimento que o Mano Menezes, não sei se o André concorda também, que o Mano Menezes é capaz de lá em BH não ser propositivo. Eu também acho. Dar uma seguradinha precisa, e mano. tentar um empate. Eu acho né? que ficou bom pro Um Inter. Um empate lá seria um baita de um resultado. E daí depois no Beira-Rio pode ser outra história, porque vai ter torcida. Eu tenho quase certeza que se tu pedir para a torcida do Inter é o adversário Ideal. ideal. Pois é. Depois do América ali, se tu pedir para a torcida do Grêmio, quem tu quer enfrentar? Cruzeiro. Então as bolinhas hoje foram generosas com a dupla Grenal. Se do outro lado eles pensam a mesma coisa, eu não sei. Se os cruzeirenses estão felizes por enfrentar o Grêmio vai ter 15 dias para ajeitar de novo o time dele, voltar aquele time que é um pouco mais propositivo, né? Então, eu analisando todos os confrontos, olha, Botafogo, Atlético Paranaense, Santos, o Grêmio já ganhou do Santos, mas foi um jogo lá e cá, né? Foi. Então, o Bahia jogar lá é bem complicado também, não acho que não é um jogo também de um confronto que não dá para saber, mas dos demais ali, pegar Fortaleza, que está entre os líderes do Fortaleza tá Brasileirão. louco. Ó, não, vou pegar o Palmeiras. Pô, Palmeiras, Flamengo, tem toda aquela tradição. Fluminense, que está sendo uma sensação. Botafogo, que tá bem.
É o Eu líder. acho que dos grandes, quem eu gostaria de pegar hoje seria o Flamengo. O Flamengo, ele não tá bem, né? Não tá bem. O Flamengo não tá bem. É, Não e, o tá Flamengo, ajustado. e o Flamengo é aquilo que já falamos aqui numa outra Já. oportunidade, né? Ele tem que mexer no plantel, no time. Tem jogadores ali que já não tem mais o que tirar. Já estão quase que com a data Tem de como validade tirar, vencida. Isso- E também tem muitos estrelões ali que mandam mais que o técnico. Isso, já ganharam É. demais dentro do Isso, vestiário. Então, é a mesma assim, coisa está na hora se de mexer nesse pegar plantel. Né? Kahneman e Jeromel. Qual é o treinador que vai botar um dos dois no banco? Né? Isso. São muito. A medalha é muito grande, né? Então, mas chega uma hora que não dá mais. E nisso o Fluminense, olha, o Fluminense tem 2 volantes lá que deram uma chacoalhada legal. Eles correm o jogo inteiro, sabem jogar com a bola no pé, né? Domingo perderam pro Fortaleza lá, mas Que jogaço. um jogão, né? O Fortaleza, Voivoda e Diniz, o Fortaleza é olha, muito tirar o forte. chapéu. Né? Só que o Fluminense guardou 4 jogadores pro jogo de hoje. Então a gente não pode esquecer que quando for para valer, o Fluminense vai jogar com os seus titulares. Não vai ser o mesmo jogo que fez lá contra o Fortaleza. O Fortaleza não vai vir aqui no Maracanã e vai jogar de igual para igual com o Fluminense. Eu não acredito nisso. Não, e com certeza não. Rapidinho sobre o Adriel. Hoje à tarde houve uma reunião entre a direção do Grêmio, Renato e procurador, o Pablo da vida aí. O que ficou definido? O Adriel vai ser reintegrado ao grupo, a princípio reserva. A princípio reserva, mas se descartou aquela possibilidade que chegou a se ventilar dias atrás de que ele poderia até ser vendido. Não tem cabimento a coisa Não, dessa. o Grêmio não vai fazer isso, vai preservar o jogador, que realmente é um jogador que tem muito futuro. Como já tínhamos falado aqui no programa passado, era questão ali de uma conversa, de uma reunião, de um chimarrão, um cafezinho, e resolver podar as arestas ali e deu, né? E é o que vai acontecer. Ele vai ser reintegrado ao plantel, vai treinar normalmente e disputar vaga, como tem acontecido com o Chapecó e o Breno. Beleza, pessoal. Vou passar as tabelas faltando 3 minutos aí pro final do programa. 2, na realidade. Tentar passar aqui a tabela da Libertadores. Então, eu vou pelos grupos que acho que fica mais fácil aqui para mim. Quinta-feira, no Presidente Perón, às 19 horas, Racing e Flamengo. Bom jogo. Jogão. Amanhã, então, às 19 horas, Internacional e Nacional do Uruguai no Beira-Rio. Esse jogo aqui é um jogo que também gostaria de olhar. E como agora a gente falou que vai ser na Globo, pode passar na Globo. No Monumental de Guayaquil, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Opa! Esse é um bom jogo. Hoje, o melhor jogo da rodada, que a gente considerou aqui, Fluminense e River Plate no Maracanã às 21 horas. Também no mesmo horário, Corinthians e Independiente Del Valle. E acho que faltam mais 2. Isso. O Atlético Mineiro enfrenta amanhã às 21h30 no Mineirão o Alianza Lima. E no Defensores del Chaco, na quinta-feira, às 21 horas, Libertad e Atlético Paranaense. Hoje de noite ainda grandes jogos no bairro Piá também. Ah, é? Oh, Então cita aí. vai ter jogos pela tabela do Master de Nova Petrópolis. Red Bull tu não tá lá? Depois nós vamos lá. Opa! Red Bull, KMT, Celtic contra o Barão e pouca bola contra 11 amigos. Então, bons jogos a todos os atletas desportistas de Nova Petrópolis. Eu da vou segurar categoria Master. Eu vou segurar as 20 horas agora, que ainda tem o Brasileirão. E os jogos da tristeza dessa tabela Isso aí que eu queria saber. da Libertadores, que aí a gente vai ver qual é que é o pior, As né? perebona. Hoje já tá acontecendo? Já tá acontecendo? Isso aí já tá acontecendo. Nublense e Alcas. Hã? Nublense e Alcas. Da onde é isso? No Municipal 1-0 de Alcas, né? Ou Concepción. não? Deixa o meu chutômetro aí. 1-0 Alcas. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Deixa eu só pegar aqui que a minha tabela ela tá parada porque eu não atualizei ela. Então vamos ver se ela atualiza aí e a gente tem essa tá estabelecendo conexão. Olha aí, tá uma maravilha. Nublense e Alcas. 1-0, viu? 1 a Meu 0? chute foi bom. Liverpool
Liverpool, né? Não. Argentino Júnior. Não, Argentino esses são os Júnior. jogos que estão acontecendo agora. Tá, Argentino quais- Júnior quais- também tá ganhando, 1 a Quais 0. os próximos aí? Não. E o outro é... Cara, esse aqui tá louco. Esse aqui é o azar do Inter, né? É o... Globo? Deixa eu só ver. Não. Não. O azar do Inter é outro. Quinta-feira, às 19 horas, Patronato e Melgar. Patronato. Patronato. De onde é que é isso? Eu não sei, mas fica o estádio do Patronato é no Prebistério Bartolomé Bom, Gregia. Mas ele já entra em campo abençoado, né? Abençoado. Pô, isso já é alguma coisa. É isso aí. Beleza. Isso é Libertadores. Então, esses são os jogos da tristeza da Libertadores dessa rodada. Vamos Alguém então. será que assiste um jogo desse? Pá, tem que ter muito o que Ué, não velho, fazer não tem o que parar fazer, né, e olhar naquele dia. esse jogo. Pô. né? Não, e é o jogo da morte ali, né? Se o Melgar ganhar, já vai para 5 pontos. O Patronato tem 0 ainda. Então, Esse jogo aí do Atlético- Patronato e do Melgar é o grupo que não tem brasileiro. Atlético Nacional, Olímpia, Melgar e Patronato. Um abraço a todos, já foram horário. Esse já é um baita jogo, né? O Atlético Sim. contra o Olímpia é um baita jogo. Isso aí. Baita jogo. Voltaremos então na próxima terça? Só fazendo, Vai lá. voltamos, a tabela do Brasileirão. Então, no final de semana, aí, às 16 horas, esse jogo pode passar na TV, São Paulo e Internacional. E no domingo também, às 18h30, Grêmio e Bragantino, aqui na Arena do Grêmio. Esses são os jogos, então, que eu vou tentar ganhar alguns pontos no Cartola e continuar a liderança que eu estou mantendo ali no Inova Esporte Clube do Cartola, onde estou competindo ali, estou a 30 pontos do segundo colocado. Opa! Aí, tamo bem. Foram Tem 2 mete. rodadas Te muito puxa. boas. É. Então estamos se puxando aí. Tá certo? A gente volta na semana que vem com mais um Inova Esporte Clube. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, Até. tchau.